Olá, você que separou um tempo do seu dia para ver e ouvir esta breve reflexão devocional do dia 17 de julho de 2022, domingo, que atribuiu o título explicando o termo Pai da oração modelo Pai Nosso. Sou o pastor Orange Denis Lamego da Silva, missionário de Jesus Cristo no Distrito do Porto, em Portugal, juntamente com a minha esposa Rosilene Reina Lamego da Silva. Fica o convite, se porventura você está a ouvir esta meditação ou venha a fazê-lo em outra oportunidade e encontrar-se sem igreja em Portugal, sinta-se convidado para participar de nossos cultos aos domingos das 18 às 20 horas e às quartas-feiras das 20 às 21 horas, na rua Airosa 213, Alfena, Distrito do Porto. Pois bem, todos os textos que nós vamos citar hoje, eu procurei retirar da versão online Almeida, Revista, Revisada e Corrigida. Todos que foram citados aqui. Então, esse texto está em Mateus 6, 19, 6, de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso tão conhecida. Né? Ela diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ao final dessa meditação, eu queria que você que nos ouve entendesse. Deus é Pai de todos? Sim e não. E sendo Pai, você age ou se porta como um filho dele? E se não o faz, por quê? Então, no decorrer, nós vamos tentar entender só o título Pai no termo, nessa oração que a gente ouve tanto, né? Em cemitérios, quando vai fazer o enterro, nos velórios, né? Em tantos lugares. Jogadores, quando vão participar de um torneio de futebol, alguma coisa, se unem e faz essa oração modelo Pai Nosso. Mas eu gostaria de lançar mão da parábola do filho pródigo, de Lucas 15, de 11 a 32. Eu vou ler com uma certa velocidade, para exatamente não tomar muito do teu tempo, que eu sei que ele é precioso. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, os bens. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então
esse texto do filho pródigo é muitas vezes pregado, né, interpretado como sendo crentes que se desviaram e estão a voltar para Deus. Permita-me discordar, citando o livro de Hebreus, no capítulo 6, versos de 4 a 6, que diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, vergonha. O autor do livro de Hebreus está sendo irônico e também utiliza dialética retórica para mostrar que, se fosse possível desviar-se da fé abraçada, também seria impossível voltar para ela. Ao mesmo tempo, como vimos, o próprio texto ele é explicativo. Crente salvo pelo arrependimento e selado pelo Espírito Santo não se desvia. Assim como um crente selado pelo Espírito Santo já tem o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, conforme pode se verificar em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, e no capítulo 20, verso 18. Logo, não se perde salvação. Então, não é possível sair do lamaçal do pecado para o palácio do reino de Deus e escolher retornar para essa condição imunda. Portanto, não somente o texto de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, mas também os textos anteriores a ele, do capítulo 15, que se refere ao pecador, que se refere à parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida. Essas outras parábolas se referem ao pecador como filho de Deus. Então, isso para mim está muito claro. Mas o filho de Deus, ainda não salvo, não arrependido, não reconectado ao seu Pai pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ratifico, filho de Deus, são todos os pecadores ainda não convertidos. Então, no que se distraem aqueles que pregam as parábolas que eu citei acima, atribuindo-as a crentes na qualidade de desviados? Penso que se equivocam quando não analisam a questão a partir do nascimento. Como assim? Vamos ver então. Para um ser humano vir a formar-se, precisa, ainda na concepção, ocorrer 4 coisas distintas, mas simultâneas. Quais sejam? A união do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. Destes 2 ocorrerá o futuro reconhecimento da maternidade e da paternidade, dos chamados pais biológicos. Contudo, a terceira e quarta coisas também ocorrem naquele momento e em simultâneo, e chamam-se, respectivamente, espírito e alma. Veremos no texto a seguir, em hebraico, citados como Ruá e Nefesh, encontrados em Gênesis 2, 7, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, Ruá, em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, Nefesh. Portanto, o homem é chamado de filho de Deus porque o Senhor Deus tem participação efetiva na formação do homem físico-metafísico. Físico que eu pego é aquilo que eu não pego, espírito e alma. Logo, o ser vivo humano não é um bastardo, mas filho de Deus. Espero que tenha ficado claro essa primeira parte, para não ser mal interpretado. Já com o novo nascimento, pelo arrependimento, na aceitação do sacrifício vicário da morte na cruz do Senhor Jesus Cristo,
ocorre agora a filiação espiritual pela adoção. Podemos ver em Romanos 8, de 14 e 17, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que do grego koiné quer dizer pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esse texto já é o bastante para nos provar que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, filhos espirituais que morarão com o Senhor na eternidade em espírito, pelo novo nascimento. Mas também podemos acrescentar mais alguns para ficar melhor o entendimento. Somos feitos filhos porque o Pai nos amou. Vede quão, lá em 1 João 3,1, vede quão grande amor tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ser filhos de Deus é obra totalmente de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso está em João 1,12. Todos podem ser filhos de Deus, tanto judeus quanto gentios. Em Romanos 9,8 diz, isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Nesse texto, o apóstolo Paulo está a fazer uma analogia entre os judeus que não creem em Jesus Cristo com os gentios que creem e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, e já encaminhando essa parte para o novo nascimento, para um reino espiritual com Ele. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não pela própria vontade. Então, em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores, nós vemos isso lá em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus devem amar seus irmãos, 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Como filhos de Deus, vamos receber a correção do Pai, isso é natural. Podemos ter, por exemplo, as correções que temos de nossos pais terrenos. Diz o texto de Hebreus 12, de 7 a 8, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E podemos também acrescentar que os anjos são filhos de Deus. Em Gênesis 6, de 2 a 4, diz, a partir do verso 2, né? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Em Jó também 1,6 diz, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Em Jó 2,1 também, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Também,
Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Todos esses textos mostram que os anjos são filhos de Deus, não é? E os homens, todos eles, na carne, os nascidos na carne, são filhos de Deus, até porque não são bastardos. A grande problemática é entender que nós somos chamados filhos de Deus pela regeneração, né? Então nós somos considerados filhos por adoção. Mas ele está falando aí do campo espiritual, da nova vida que vamos ter com Cristo. Paulo reforça o facto de que é a fé em Cristo que nos faz filhos e não nossas obras. Lembremos-nos, esses filhos aí tem a ver com a eternidade, porque é o novo nascimento do Espírito, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso está em Gálatas 3:26. Como filhos, somos também herdeiros. Então, em Gálatas 4:7 vai dizer, assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro por Cristo, como diz Gálatas 4:6. Portanto, nessa oração do Pai Nosso, uma oração tão utilizada, não é? A oração começa, Pai Nosso. Então, ele é Pai de todo mundo. A questão é responder a seguinte pergunta: você é filho de Deus? Você age como um filho de Deus? Você assume essas características que nós vimos nos textos lidos como um filho? Você é pacificador? Você ama teu próximo, teu irmão? E essa condição, você só consegue fazer essas coisas quando você é regenerado, quando você aceita Jesus como o Salvador da tua vida. É quando o Espírito de Deus, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito também te reconduz ou te conduz nessa nova caminhada. Então, essa caminhada agora, você tem todas as condições, toda a logística necessária, dada pelo Espírito Santo, para não pecar, para viver uma vida de santidade, que te encaminhará ao céu, não porque o teu caminho foi esse ou aquele, mas porque você aceitou a condição de que Jesus morreu por ti na cruz do Calvário, e que ele pagou o preço por você, morreu no teu lugar, e agora você pode se tornar justificado pela fé, ou seja, um filho, só que agora por adoção, um filho regenerado, um filho que agora sim escuta a voz do Pai e que atende e que anda dentro dessa vontade. Então, agora um filho nascido do Espírito e vivendo pelo Espírito. Espero que você que nos assiste possa ter compreendido, então, a oração do Pai Nosso. Eu estou apenas a falar do primeiro termo, tem tantas coisas para estudar, mas o tempo é curto. Mas se você entendeu que você é filho apenas na carne, mas não filho nascido do Espírito, o filho que vai morar com Deus no céu, então eu te faço o convite de você, no teu lugar, você compreender a tua condição de pecador e fazer uma oração, pedindo perdão pelos pecados, pedindo para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, vir morar na tua vida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por ti. E assim, tu nascerás novamente, só que agora pelo Espírito, para um viver santo com o nosso Deus e reconectado a Ele pelo esse sacrifício de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada a começar do dia de hoje. Em nome de Jesus. Fica bem.